Professor, vamos lá. Naquela questão vamos só voltar um pouquinho ali, pegando a guerra do Vietnã. Qual a sua opinião? Aí uma coisa mais particular. O que você acha que houve ali naquela questão do Vietnã? Você acha que houve mesmo uma conspiração para os banqueiros lucrarem bastante ali naquela situação do Vietnã? Não, foi de fato os caras ganharam a guerra, que a gente está possivelmente numa terceira guerra mundial, vamos pegando dali. Vietnã, na verdade, os Estados Unidos têm uma doutrina de contenção da Rússia, né, do comunismo, desde o final da Segunda Guerra. Sim. A Guerra Fria começa em 1947 e, a partir daquele momento, dois países que tinham lutado juntos na guerra passam a ser rivais. A Segunda Guerra, os Estados Unidos, junto com os russos, derrotaram a Alemanha nazista, derrotaram o Japão imperial e derrotaram a Itália fascista. E 2 anos depois do fim da guerra, eles se tornam rivais e a segunda metade do século XX vai ser, então, marcada pela Guerra Fria, esses dois países apoiando terceiros e fazendo aquela guerra de procuração, sempre participando ou mandando armas ou até, às vezes, tropas de conflitos no mundo todo, disputando aí a influência hegemônica no planeta. Aí a gente tem alguns elementos interessantes, né? Assim que a Segunda Guerra acaba, os Estados Unidos passam a ter no seu governo uma influência enorme do lobby das empresas produtoras de armas. As empresas produtoras de armas dos Estados Unidos, as 5 maiores, elas receberam o maior pacote de ajuda da história agora no governo Biden. Ele aprovou 100 bilhões de financiamento para a compra das armas dessas empresas. Então, as 5 maiores empresas do mundo de armas americanas fazem com que os Estados Unidos tenham aí mais de 40% do mercado global de armamento. Então, são 195 países, tem mais de 40% do mercado de arma do mundo. Imagina. Vem de um país só. E aí são as 5 que ganham mais com isso. Eu vou chegar lá no Vietnã, mas é a Lockheed Martin, a Raytheon, que mudou de nome agora há pouco, acho que é RTX o novo nome, algo assim. É uma sigla menor. A Raytheon, então, a Northrop Grumman, a General Dynamics, né? E a Boeing, que a Boeing também tem o braço civil, faz os aviões aí que a gente anda, né? Sim. Aqui no Brasil. Muito bem, inclusive, né? Isso. E aí a gente vai ter essas 5 com uma influência enorme dentro do governo norte-americano. Desde 1950 para cá, a gente tem os Estados Unidos participando quase de maneira ininterrupta em guerras ao redor do planeta. Então, em 50, 53, ele participa ali, antes de entrar no Vietnã, na Guerra da Coreia, 3 anos, para impedir que a Coreia se transforme num país socialista, né? Então, há um empate nessa guerra, porque, de um lado, os chineses e os russos vão lutar junto com os socialistas coreanos e os capitalistas vão receber o apoio da ONU e dos Estados Unidos na guerra, que vai ter um empate ali. 2 países surgem depois, em 53, e é uma herança da Guerra Fria que existe até hoje, né? Aquela paralelo 38 ali, que é a fronteira dos 2 países. É a área, uma das mais repletas de minas terrestres do planeta, essa fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E os 2 países, então, ali, preparados para uma guerra a qualquer momento, vivenciando, então, geração após geração, o risco de uma guerra estourar de maneira mais brutal. Para além daqueles conflitos esporádicos que o guarda de fronteira dá um tiro no outro, mas algo mais severo, né? Eles aguardam a vida toda por algo mais severo. E o Vietnã na sequência, né? 55 a 75, por aí, que vai ser o final. São 20 anos de guerra. E durante esse período, teve um momento que, durante 10 anos, os Estados Unidos bombardearam ininterruptamente o Vietnã, né? E, mesmo assim, perderam a guerra. Tiveram que tirar as suas tropas, e o Vietnã do Norte depois invade o Vietnã do Sul e faz a unificação do território, e o país se torna um país socialista, né? É a maior derrota dos Estados Unidos da história. Pode falar. Aí a gente vê Hollywood mostrando alguns filmes como Rambo, que parece que eles ganharam a guerra, né? Mas eles perderam. Era uma vergonha. Não deviam celebrar uma derrota, mas acontece, né? E aí o Rambo vai e conta uma versão diferente da Guerra do Vietnã. E sempre faz com que a gente torça para um soldado de um país que vem lá do outro lado do Pacífico matar pessoas que ele nem conhece, né? Em aldeias, pessoas humildes, plantadores de arroz, né? E aí a romantização de Hollywood trazendo a versão como se os vietnamitas não fossem seres humanos como os americanos são, para inverter ali a história, né? Mostrar os vilões como mocinhos e as vítimas como vilões, né?